A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, nós vamos abordar o vídeo de hoje, irmãos, referente à leitura bíblica na congregação cristã no Brasil. A Bíblia lida na congregação e estudada. E nós vamos também aqui, irmãos, mencionar algumas pessoas, né, irmãos, que são pastores, são ex-cooperadores da congregação, que montaram a sua própria igreja, né? No caso aí que nós vamos falar é sobre o nosso irmão Isaías de Francisco Morato, né? Nós vamos abordar, né, uma parte, né, que o nosso irmão Isaías Francisco Morato está aí fazendo, vamos dizer aí, ao longo do tempo, né, o nosso irmão tem até falado sobre a congregação, tem dado a opinião dele, logicamente cada um tem o direito de opinar, né, naquilo que ele acha que está errado. Mas veja bem, irmãos, nós vamos opinar essa parte e opinar também, falar sobre a leitura bíblica da congregação que está no Brasil, que, irmãos, nunca foi aí proibido ler a palavra de Deus dentro da congregação cristã no Brasil. Nunca foi. Tem um áudio aqui de um ancião bem conhecido, irmãos. Vou colocar um trecho para nossa querida Irmandade. Este ancião aí falando que o povo da congregação, né, os nossos irmãos, é um povo um pouco meio, vamos já falar logo o termo certo, preguiçosos para ler a Bíblia, para ler, saber, entender, mas não usar para pregar. Porque nós, sabendo a Bíblia, nós podemos entrar em qualquer conversa com qualquer pessoa e responder tudo certinho que está dentro deste livro sagrado. Sem contenda e sem, irmãos, criar aí, vamos dizer, vou fazer para você um debate, vamos debater quem é o certo. E entre denominações, né, tentar mostrar qual denominação é a certa. Bem, irmãos, e nós vamos voltar ao nosso irmão Isaías Francisco Morato, porque ele é um irmão, até um certo tempo atrás, a gente via ele pregando, atendendo o culto, né, na sua igreja, o qual ele fez, né, fundou a igreja Nova CCB, né, Nova CCB, como já disse, não existe Nova CCB, né, porque Nova CCB se dá aí então a uma frase que quem vê Nova CCB está dizendo que saiu a nova doutrina, né? Uma nova igreja, mas com a mesma doutrina, Nova CCB. Quer dizer, renovou, uma renovação da CCB. E na realidade não é a CCB. Usou a sigla CCB por ser Comunidade Cristã no Brasil e bater essa sigla com Congregação Cristã no Brasil. Então, já Comunidade Cristã no Brasil é uma única, não teve outra para ser Nova CCB. E se dando aí a entender, né, pegando aí praticamente palavras subliminares, coloca aí, para que todos acham que saiu de dentro da congregação. Segundo os irmãos aí, irmãos, que fundam seus canais, funda a igreja, eles sempre, no começo, eles falam que tem muitos conhecidos dentro da congregação, às vezes tem até família dentro da congregação. Isso daí é notório, até críticos mesmos aí, que a gente vê o crítico criticando a igreja, mas na família dele tem uma mãe que é da congregação ainda, um pai, né? E o pai ali vê que o filho tem aquela linha de raciocínio e pensamento, mas o pai então, né? O filho tem, debate até com o pai, e o pai fica, né, ali só clamando a Deus. Senhor, abre a mente do meu filho, né? Abre a mente da minha filha. E o nosso irmão Isaías Francisco Morato, assim que ele abriu a comunidade cristã,
ele disse que foi uma parte, né, um sonho que ele teve antes de abrir, que ele catava latinha na praia, né, parece, e que ele entendeu depois, logicamente, que essas latinhas eram as almas, né, que ele tinha aí que trazer para a igreja, né, acolher as almas. Até um certo ponto, irmãos, eu elogiei o servo de Deus, fiz um vídeo faz tempo, está no outro canal, falando sobre a comunidade cristã e eu enfatizei assim, irmãos. Irmãos, se é para sair da congregação porque aconteceu algum acidente espiritual, né, ficou fraco, houve algum pecado, alguma coisa, que vai então, né, para uma igreja semelhante à congregação, ou que vá para qualquer uma igreja, mas que não fique neste mundo só de desgraça, esse mundo que não traz felicidade nem para mim, nem para ninguém, irmãos. Então eu classificava, mas ao longo do tempo dá para perceber que esses irmãos que fundaram essas igrejas, irmãos, eles estão preocupados com a congregação de novo. No caso do nosso irmão aí, ele colocou, né? Veja bem, encontramos a igreja que salva. Colocou várias igrejas, né? Que tem aí praticamente os anos, né? Os anos fundados, né? Que foi católica, luterana, presbiteriana, batista, e colocou os anos, né? Católica 317, luterana 517, presbiteriana 1517, batista 1612 o ano, né? Pentecostalismo 1906 parece, CCB 1910 e Assembleia de Deus 1911. A graça de Deus chegou ao conhecimento nosso. Ela não chegou até nós. Ela não foi fundada em 1910. A graça de Deus, que é próprio Evangelho de Cristo, chegou ao nosso conhecimento em 1910, o qual naquela época não tinha muito crente, né? Mas a graça de Deus já existia, porque o próprio Cristo Jesus, que veio à Terra, né, ser crucificado para pagamento dos nossos pecados, é a própria graça de Deus, é o próprio Evangelho, né, irmãos? Irmãos, e o servo de Deus colocou aí, né? Eu até achei que o irmão aí estaria aí preocupado evangelizar na nova comunidade cristã, atender culto, como ele fazia sempre, né? Catar as latinhas, né? Reciclando as latinhas, colocando prontas, né? Aí para, né? Deus também se agrada disso. Mas o que dá para perceber, irmãos, que de uns tempos para cá, não só o irmão, mas vários estão preocupados com a congregação. Estão aí querendo, parece, que eles acham que vão tirar algum proveito, né, de falar de alguma pregação da congregação. Ele achou uma pregação de um irmão pregando, dizendo bem assim: olha, se você sair daqui, o cemitério lá fora te espera. Irmão, esse jargão, eu estou falando com propriedade, viu, irmão? Não entrei ontem na congregação, não sou alma testemunhada, não me batizei há 5, 10 anos atrás, não. Eu me batizei, foi em 1988, mas já servia a Deus ali na minha adolescência, na minha criancice, né? Ali com meus 5, 6 anos já dava recitativo na igreja, né? Onde era lampião na época, quando faltava luz, aquelas luzes amarelas, né? Aquelas igrejas de madeira que em São Paulo não existe mais. Eu estou faz tempo servindo a Deus. Eu sei as coisas que acontecem. E essa pregação, irmão Isaías, quando se fala nesse termo, irmãos, olha, você sair daqui, o cemitério está lá fora. Quando se fala nesse contexto, vocês sabem, vocês foram da congregação, vocês sabem o que quer dizer. Quando o irmão estava pregando na congregação, logicamente o povo da congregação são nossos irmãos que estão ali, aqueles que queriam largar a graça de Deus, que nós chamamos, né?
ele ia sim encontrar um cemitério lá fora. Mas que cemitério é este? Nós podemos classificar em duas, né? Tem dois segmentos. O cemitério, que é este mundo pecaminoso. Irmãos, pensa bem, irmão Isaías de Francisco Morato. O irmão, até uma parte boa que o irmão falou, que foi uma revelação para o irmão ir reciclar essas latinhas, né? O irmão comparou as almas como umas latinhas, né? Latinhas. Vamos dizer que era uma latinha de Guaraná, que era um irmão que parou nesta graça. Ou uma latinha de cerveja, que seria aqueles que estava indo já para o erro. Isso é uma comparação que eu estou fazendo. O irmão diz que estava aí para trazer essas latinhas para dentro da igreja. Só que agora o irmão mudou essa versão. O irmão deixou essas latinhas de lado e o irmão está então fazendo o quê? Tirando aquelas pessoas automaticamente de dentro da igreja e jogando para a praia de novo. Sabe por quê? Porque quando o servo de Deus pregou nessa pregação, nós podemos, né? Eu entendo o irmão entendeu, né? O raciocínio do irmão só foi ali. Poxa, mas se eu sair de uma igreja, eu vou morrer? É a lei do medo? É a lei ali da, né? Tem que ficar aí dentro? Não, irmãos. Nós temos que entender na parte espiritual que cemitério é quando a pessoa sai de uma igreja. Não precisamente a congregação, mas a Assembleia de Deus, qualquer igreja aí, né, que vai lá para cultuar a Deus. Uma pessoa sai de uma igreja, fica aí nesse mundão, o que ela vai fazer? Irmão Francisco Morato, irmão Isaías, né? De Francisco Morato. Eu falo Isaías de Francisco Morato porque ele ficou conhecido, né? Como ali de Francisco Morato. Irmão Isaías Francisco Morato. Uma pessoa sai de dentro da igreja, vai para esse mundo, ele vai fazer o quê? Ele vai roubar, ele vai traficar, ele vai se drogar, beber, bêbado mexendo com a mulher dos outros, drogado que pega as coisas e não paga, roubam, vai ali ter encontro com a polícia, de repente tem um assalto, alguma coisa, morre, vai para onde, irmão? Isaías de Francisco Morato, vai para o cemitério. A pregação diz isso. A pregação, neste contexto que o irmão entendeu, não estava falando, se você sair daqui, da congregação, da CCB, você já está morto. Não, irmãos. Qualquer um que sair de dentro da casa do Senhor e for praticar algo lá fora, é morte. Morte material e morte espiritual. Por isso o irmão critica as pregações da congregação. Já não é de hoje que o irmão critica as pregações da congregação. Ah, irmão Paulo, mas eu não posso criticar. Tem os críticos aí que criticam. Irmãos, os críticos nós já sabemos qual é o significado que eles querem criticar. Eles querem criticar modo vingança, modo tirar o povo de dentro da igreja, modo declarar mesmo que odeia mesmo a congregação, mas o irmão não estava fazendo um trabalho paralelo, né? Atendendo seus cultos. Ô irmão, não caia nessa. Irmão, e o irmão criticar desta forma, o irmão é um líder, é um pregador, o irmão deve ter a sua credibilidade em pregar também, né? Conhecido aí no São Paulo inteiro, né? Ficou marcado aquela pregação em que o irmão pregou dentro da congregação entre o bem e o mal. Lembra? Tem um monte de irmãos aí, antigos, que conhecem o irmão, né? Tem admiração pelo irmão. Mas eu acho que não é uma boa, irmãos, ficar criticando, falar que na congregação tem macumba. E o irmão não colocou um ponto de interrogação. O irmão colocou, sim, não colocou exclamação, mas colocou uma afirmativa. Porque se não coloca nenhum ponto no final na pergunta, é uma afirmativa. Então eu acho que isso daí é perca de tempo, né? Falar que as pregações da macumba, né? Falar que as pregações, né, é bruxaria, né? O bruxo tá pregando na congregação. De repente pegando uma carona aí
na base crítica, que tem vários pastores, pastores que saíram da igreja já viraram pastores em outra igreja. É terrível isso, Irmandade. Terrível isso. Irmãos, e nós temos um áudio do nosso irmão Silvano do Jardim Transilvânia, que ele dá aí conselhos para a nossa Irmandade e para a nossa mocidade. E ele fala uma parte certa, irmãos. Nós temos que ler a Bíblia. O povo da congregação não lê a Bíblia, irmãos. Temos que ler a Bíblia para nós entender, né, irmãos? Não para nós pregar, que nós sabemos que a congregação foi e sempre será revelado pelo Espírito Santo, porque quando o cooperador, o ancião, sobe no púlpito, ele fala: damos início a esse santo serviço de cultos e louvores a Deus em nome do Senhor Jesus. Quando ele começa a palavra, ele diz: o Senhor tem mostrado aqui tal, damos início com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a esta palavra. Quando ele se dá o nome à guia do Espírito Santo, ali já está entregue para Deus falar com aquele povo que está ali, com as almas testemunhadas, e Deus tem feito prodígios e maravilhas, né? Se o irmão está criticando alguém que pregou, se você sair daqui, é cemitério na certa lá fora. O que ele quis dizer sobre isso é que se você sair da presença de Deus, se você sair de uma igreja, qualquer igreja que seja, e vá para o mundo das drogas, para o mundo ali, ficar fazendo as coisas erradas, é cemitério, irmãos. Eu estou falando isso porque tinha um jovem que tocava trombone, estava para se oficializar, já estava tocando o culto de Jó menor, a palavra veio falando para ele: você está fazendo coisa errada, se você não me obedecer, você vai morrer. O jovem foi embora. De repente o telefone do irmão lá, já quase falo o nome do irmão de ministério, que é família, eu não quero, né? Toca e fala assim: ó, seu sobrinho levou 18 tiros, sobreviveu. Irmãos, picotaram o menino todo para tirar as balas. Eu ainda cheguei a conversar com este menino. Falei para ele: rapaz, volta para a casa do Senhor. Este mundo de ilusão, esse mundo aonde é olho por olho, dente por dente. Ô irmão Paulinho, me chama irmão Paulinho, né? Ô irmão Paulinho, eu vou seguir o conselho. A minha mãe também falou isso, meus parentes. Esse mundo, sabe? Olha, tô aqui todo picotado. Irmãos, congregou uns cultos ali, voltou de novo para as drogas. Pegaram ele, fizeram roleta russa, como as pessoas já sabem aí, né? Amarraram num poste e colocaram todos os projéteis no revólver e falou: vamos fazer uma roleta russa. Aqui cair, você morre. Só que estava tudo cheio. Aqui cair, você morria. Já não está entre nós, irmãos. Já não está entre nós. Sair da presença de Deus, de dentro da igreja, irmão Isaías, não morre. Então temos que ver esse conceito. Não chegar e falar que é a congregação. O irmão não pregaria que quem sair da presença de Deus, que for para o mundo, não morre. A polícia não mata, fazer coisas erradas. Porque ninguém vai sair de uma igreja, irmãos, e ficar aquele santinho em casa. Ninguém. Né? Então, irmão Isaías, vamos catar as latinhas amassadas, né? E tentar aí, né, segurar dentro da casa do Senhor. O irmão criticando a congregação desta forma, né? E qualquer palavra, qualquer igreja, o irmão não vai estar ajudando a essas latinhas que o irmão teve a revelação. E vamos colocar aqui um trecho, irmãos, do nosso irmão ancião, o irmão Silvano do Jardim Transilvânia, falou sobre a leitura, irmãos. Temos que ler a leitura bíblica, né? Irmãos, é o final dos tempos, viu? Ele fala: olha, eu nunca vi um ancião tão atualizado falar inteligência artificial e o anticristo na terra, tudo se juntando, irmãos. É tempo de servir a Deus, queridos. Vou colocar esse áudio aí e nós vamos encerrar por aqui, saudando a todos
com a santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Fique com Deus, queridos. Tudo tem valor, ele tem um preço. Cada obra é um tanto de oração. Às vezes tem uns que estão esperando uma hora para amanhã e o cálice da oração está vazio ainda. Ele precisa encher o cálice. O Senhor autorizar o anjo. Meu anjo já encheu o cálice daquele irmão, daquela irmã. É hora de eu cumprir a minha palavra. Então, que esse seja um ensinamento para todos que estão aqui. Independente da idade, orar é falar com Deus. E precisamos orar e ler a Bíblia. Somos um povo evangélico que menos lê a Bíblia, é o povo da congregação. Ler a Bíblia, um dicionário bíblico, compra para ajudar a ler. Não é pecado ter um dicionário bíblico para estar junto lendo. Surgiu alguma dúvida, pergunta para alguém, pergunta para os irmãos. É bom ler a Bíblia. Tem uns que só lê a Bíblia na igreja. Não tem tempo de ler a Bíblia. E aqui é o livro da vida. Aqui, todas as vezes que nós abrimos na comunhão, Deus fala conosco. Quantas vezes na hora da prova a gente ajoelha, abre a Bíblia com o dedo em cima, quando você abre a Bíblia para ler aquele verso, é a tua necessidade. É um pedaço do teu pão que está esperando ali para você comer e sentir. Então precisamos, irmão, tirar um tempo de ler a Bíblia em casa, ou no trabalho, ou na escola. Quantas coisas que nós lemos durante um dia. Tem uns que é antenado em tudo, menos na Bíblia Sagrada. Sabe de todos os assuntos. Se alguém de uma outra igreja evangélica encurralar ele em algum lugar, ele corre, tem medo de alguma pergunta e ele ou ela não saber responder. E temos tudo para responder, irmão. Olha essas cartas que saíram para ler nas casas de oração. É 13 cartas. Que essência que tem ali. Às vezes lendo no culto, muitos não entendem muito. Está no site da congregação para todos. É só imprimir. E tira um tempinho para ler aquelas cartas. A primeira carta que fala sobre a eleição de Deus conosco, sobre a salvação, que não tem discriminação por ninguém. Irmão, que fundamento, que maravilha que tem ali se a gente lê devagar, com cuidado. Está para todos imprimir aquilo, para quem quer, todo mundo imprime, está livre, deixou livre. As cartas que saíram o ano passado, e muitas vezes nós não lemos. Muitos irmãos do ministério nem imprimem, nem leem. E vai levando as coisas assim, de qualquer maneira. E o Senhor gosta que nós levemos as coisas dele com zelo. Está escrito na palavra de Deus: o Senhor escolheu um povo especial, zeloso e de boas obras. Santo Deus. Esse como somos nós. Então que esse conselho sirva para todos. Orar e ler a Bíblia é o chá que cura todos os males. Aleluia. É o chá que cura todos os males. Orar e ler a Bíblia. Se o Senhor deixar esse dom aqui, irmão, meu Deus, não precisa nem ir embora falando língua. O Senhor dando esse dom aqui para nós lermos a Bíblia e orar, você vai ver que você vai sentir a glória de Deus diferente que você sente hoje. Você vai ter mais comunhão na hora de entrar no culto. Às vezes um culto à noite demora tanto para orar. Nossa mocidade é livre para orar no culto à noite. Não tem proibição da nossa mocidade fazer uma oração no culto à noite. Esse Deus chamou nas águas do batismo e quase não houve. Ah, então na reunião de jovens ora nada. A maioria das reuniões de jovens é o cooperador de jovens que ora, porque eles não oram. E o dom está aí, e nós temos que exercitar o dom. Com certeza Deus vai fazer muita obra aqui hoje. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor Jesus.